Peraí, só um pouquinho, gente. Tudo bem, tio? Não está transmitindo. Peraí. Não? Tá aqui ao vivo 10 segundos, Gil. Então, mas... Ô, João, aqui para mim tá parado o vídeo. Alguém tem acesso aí ao YouTube para ver se... Deixa eu clicar também aqui no link. Oi, oi. Estão me Parou, né? ouvindo? Sim, Parou. estamos ouvindo. Sim, mas eu tô... Ficou de novo, né? Ficou preto. Tá tudo escuro. perguntar aqui. Tentando no grupo aqui. Uai. Eu tô perguntando aqui se eles estão vendo. Tá passando. Vamos tentar entrar Eu não aqui. tô conseguindo ver aqui. Ele abre a tela, mas ele para. Ah, acho que agora eu vou. Sim, perfeitamente. Então, vamos lá. Então, Pronto. dando continuidade, peço desculpas. Quando a gente está em tecnologia digital, tem essas coisas. Eu vou passar novamente a palavra para a doutora Cristiane e abrir os nossos trabalhos. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Giuliane. Boa tarde, doutor Vinícius. Boa tarde a todos os colegas aí que estão do outro lado. E gostaria de expressar minha alegria nessa tarde em saber que estamos, mesmo que distantes, mas unidos numa única causa, né, num único pensamento nessa tarde, que é justamente o tema do Maio Vermelho, que é o mês de conscientização, de prevenção e de combate ao câncer de boca, né? Então, agradeço aí o professor Dr. Vinícius Coelho Carrardi, que, em meio à sua agenda tão atribulada, aceitou estar conosco nessa tarde. É uma pessoa, assim, ilustre na área, né, que eu tenho certeza que é um momento ímpar para nós aqui do município de Cuiabá e também todo o estado de Mato Grosso ter o senhor conosco. Muito obrigada, professor Vinícius. E também falar um pouco que esse foram uma das primeiras ações da nossa diretoria de saúde bucal, onde nós pensamos em justamente retomar a educação permanente, retomar esse contato próximo com os colegas, né, trazendo sempre a qualificação das práticas, né? A ciência ela é muito dinâmica e as informações são muito rápidas. Então, com pessoas, né? Cada mês nós teremos temas diferentes, com pessoas que são referências nas áreas, para que possam nos ajudar, né? Nessa qualificação das práticas profissionais. Então, esse é o objetivo desse grande projeto, que chama Odontologia Baseada em Evidências, que todas as nossas práticas sejam realmente pautadas nas melhores evidências científicas disponíveis, né? E com toda a prática aí que vocês, com o know-how na área, podem nos somar, né? Então, o objetivo é ampliar a assistência, é que as pessoas possam encontrar nas unidades de saúde aqui de Cuiabá um apoio no diagnóstico, né? E uma ação resolutiva quando buscarem o diagnóstico de qualquer lesão de boca, em especial do câncer de boca. Muito obrigada, professor Dr. Vinícius. E passo, então, retorno a palavra à doutora Giuliane para abrir a nossa tarde. Obrigada, doutora Cristiane, pela presença aqui. Então, quero agradecer a presença de todos os colegas, não só de Cuiabá, dos demais municípios de Mato Grosso e também dos outros estados, né? A gente teve bastante procura nessa palestra do Maio Vermelho. E, mais uma vez, é uma alegria, Vinícius, né, grande parceiro nosso, de longa data, sempre vem, quando possível, presencialmente a Cuiabá, né? Hoje ele topou falar com a gente sobre câncer bucal, como reconhecer os sinais e fazer o diagnóstico precoce. A doutora Cristiane já falou, né, uma luta nossa, nós temos tentado sempre capacitar os profissionais para estar atentos a qualquer alteração, mancha, caroço e
saber como conduzir, para onde direcionar. Então, a proposta hoje é essa, né? Então, nós teremos essa palestra com o Dr. Vinícius, depois nós falaremos sobre a nossa ação do dia 10, né? Que vai ser a busca ativa das lesões orais, tá bom? Quero agradecer também os parceiros, né? A Telestomatologia da Saúde Digital, a Coordenadoria de Saúde Bucal do Estado de Mato Grosso, Conselho Regional de Odontologia, o Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas Integradas da Unic, e o Telesaúde do Rio Grande do Sul e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que prontamente disponibilizaram o Dr. Vinícius para estar nesta tarde conosco. Então, falando um pouquinho sobre o nosso palestrante, ele é mestre e doutor em patologia bucal pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é professor associado de patologia e estomatologia desta faculdade, né, de odontologia lá do Rio Grande do Sul. Ele é membro da unidade de estomatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é consultor e pesquisador do Telesaúde do Rio de Janeiro. Tá? Então, seja bem-vindo, professor Vinícius, mais uma vez. Nós estaremos aqui fazendo essa transmissão junto com o colega João Boico, lá da equipe de saúde bucal. Os profissionais estão assistindo via o nosso canal do YouTube. Durante toda a apresentação do Dr. Vinícius, as perguntas poderão ser mandadas via chat, que ao final as dúvidas e comentários serão respondidos. Tá bom? Então, fiquem atentos à palestra e passo a palavra para o Dr. Vinícius. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui hoje. Obrigado, eu que agradeço a introdução de vocês, a apresentação muito generosa, muito gentil, e pela oportunidade de estar pela terceira vez aqui conversando com vocês, trabalhando esse tema tão importante do câncer de boca. Já tive 2 vezes em Cuiabá presencialmente. A última, inclusive, foi bem no dia que começou a enchente no Rio Grande do Sul e eu fiquei preso na volta. Então, foi bem marcante, né? Cheio de emoção. E agora, então, de maneira remota, mas condição de a gente poder discutir a respeito dos critérios para reconhecer as lesões. Algo tão importante, né? A gente percebe, estudando a segurança dos colegas generalistas, que não estão tão familiarizados, tão treinados, a gente percebe que existe uma insegurança, uma certa fragilidade, e eu tenho a convicção de que atividades como essa que a gente está fazendo aqui auxiliam bastante no sentido de tornar vocês mais capacitados para poder incorporar isso na rotina diária de vocês. Os meus vínculos já foram mencionados, eu preciso, nesse primeiro slide, reconhecer uma série de apoiadores que a gente foi conquistando ao longo desses 15 anos, né? Hoje estamos aqui celebrando também os 15 anos do Projeto Maio Vermelho. Começou lá em 2011 como uma intenção de fazer um movimento unificado, juntando esforços de entidades de classe de odontologia, e aqui algumas delas que continuam com a gente ainda, a Associação Brasileira de Odontologia, o Sindicato dos Odontologistas do Estado do Rio Grande do Sul, a Sociedade Brasileira de Cirurgiões Dentistas e a Academia Gaúcha de Odontologia. Então, apoiadores nossos desde o início e que continuam nesse projeto que começou com uma intenção de criar, entre outras coisas, uma identidade para a luta, uma identidade visual para a luta do câncer de boca, né? A gente tem o alvo do câncer de mama como uma referência que a gente seguiu ou se inspirou desde o início, e a gente queria ter uma imagem que as pessoas pudessem olhar e remeter à questão do combate ao câncer de boca, e aí veio, então, a imagem da flor na boca. Antes disso, se utilizava aquela fita vermelha enrolada, né? Só que a gente se deu conta que a campanha contra a AIDS também usa fita vermelha. A gente queria uma identidade própria do câncer de boca, então em 2011 a gente começou a utilizar a flor na boca, inspirado em uma peça de teatro de um dramaturgo italiano chamado Luigi Pirandello, onde a flor na boca de um dos personagens representa o câncer de boca que foi plantado pela morte. Então, uma maneira um pouco mais simbólica, né, e também não apelativa. A gente não queria colocar fotos de lesões, que isso poderia mais assustar do que servir de ferramenta para conscientizar as pessoas. O nosso slogan de maneira bastante pretensiosa, mas a gente tem que ser, né, a intenção de salvar vidas, porque o diagnóstico precoce efetivamente traz esse resultado, a possibilidade de a pessoa ter uma taxa de sobrevida mais alta. Eu recebi há um tempo atrás, algumas semanas, um material, um levantamento do Ministério da Saúde. A gente está trabalhando em parceria com o Ministério da Saúde,
e eu recebi um levantamento do cenário, do retrato de como está a questão do câncer no Rio Grande do Sul. E ali aparece um dado que é bastante preocupante, de que aproximadamente 80% dos casos são diagnosticados em estadios, né, 3 e 4, então em estágios avançados, apenas 20% de diagnóstico precoce, e esse tem que ser essa tem que ser uma meta que a gente sempre vai buscar, de que cada vez mais os casos sejam diagnosticados precocemente, iniciem o tratamento de maneira mais rápida possível. Por conta dessa parceria com o Ministério da Saúde, que acho que é a primeira vez na história está dedicando esforços expressivos para estruturar melhor a linha de cuidado para o paciente com câncer de boca, a gente teve, então, a visita deles aqui no final do mês de março, para se inteirar a respeito de como a rede está funcionando no tratamento e no acompanhamento, no diagnóstico desse paciente com câncer de boca, e por conta disso eu fiz um vídeo para apresentar o projeto Maio Vermelho, e é isso que eu vou começar, então, mostrando para vocês no próximo slide. É um vídeo relativamente curto, acho que são uns 4 minutos, e aí a gente tem, então, a apresentação do que a gente fez até aqui nesse momento. Tá? Vou passar aqui, a gente testou antes e ele estava saindo o áudio para vocês. Tá? Qualquer coisa me interrompam, mas a princípio deve funcionar. Tá? Assim que terminar o vídeo, eu retorno aqui com vocês. Olá, meu nome é Vinícius Carrardi, sou professor de patologia e estomatologia na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e coordenador científico do projeto Maio Vermelho. Esse movimento teve início em 2011, numa época que a gente sabia que ações aconteciam em várias partes do estado, e a ideia foi aglutinar essas iniciativas para dar mais força ao movimento. Na prática, a gente buscou identificar lacunas, qualificar a rede para realizar prevenção, diagnóstico precoce, bem como auxiliar nossos colegas para realizar o encaminhamento e o fluxo de pacientes de uma maneira otimizada. Para dar conta desse desafio, temos realizado ações anualmente, sempre de forma articulada com a Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria Municipal de Porto Alegre, bem como de outros municípios do estado. Presencialmente, estivemos presentes em municípios de todas as regiões do nosso estado, sempre dando oportunidade para escuta e troca de experiência com vistas a favorecer o funcionamento da rede de cuidado ao paciente com câncer de uma maneira mais fluida. Os resultados positivos alcançados até esse momento se devem ao apoio da gestão, de diversas entidades e das universidades. O nosso grupo central de trabalho conta com colegas e alunos que trabalham de forma voluntária, motivados pela busca da mudança desse cenário, ainda bastante negativo em relação ao câncer de boca no que diz respeito a taxas de mortalidade. Ao longo desses 15 anos foram desenvolvidas diversas ações: oferecimento de exame e esclarecimento à população, audiências com vereadores e deputados para buscar apoio, bem como entrevistas em rádio e TV, sempre com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população e gestores. Uma inovação importante no nosso grupo foi mudar a abordagem utilizada nas intervenções educacionais, deixando de lado as aulas expositivas e procurando capacitar efetivamente nossos colegas ao reconhecimento da doença. Essa estratégia alternativa, suportada no aprendizado baseado em casos, tem como objetivo compartilhar a forma como o raciocínio especialista, uma metodologia ativa de aprendizagem. Outro diferencial do nosso movimento tem sido produzir evidência a respeito das ações e sobre o seu impacto. A partir de pesquisa, a gente conseguiu demonstrar que ações de educação permanente devem ser mantidas de forma regular. Outro dado interessante foi perceber que os colegas que comparecem regularmente às capacitações que a gente oferece acabam fazendo diagnóstico de câncer com mais frequência. Entendendo a importância desse treinamento para a realização de biópsia, mais recentemente oferecemos um curso teórico e prático para colegas da atenção primária no município de Sapucaia do Sul, um município da região metropolitana de Porto Alegre, e em pouco tempo já tivemos resultado expressivo dessa intervenção. Além de impactar na percepção de segurança para realizar o procedimento, observamos que, após o curso, os procedimentos desse tipo duplicaram a atenção primária nesse município. Esses resultados positivos nos dão a convicção de que estamos caminhando na direção certa, em um trabalho que tem como filosofia escuta, diálogo e colaboração. Se essa forma de trabalhar faz sentido para você, junte-se a nós na luta contra o câncer de boca. Então, esse foi o vídeo que a gente apresentou quando o Ministério esteve fazendo essa visita no final de mês de março. Essa é a nossa forma de trabalhar. Eu preciso muito reconhecer que eu sou apenas uma pecinha nesse grupo grande que a gente tem hoje, nesse grupo de trabalho, e ninguém faz nada sozinho, né? Eu já aproveito para
fazer a propaganda para vocês do nosso perfil do Instagram, né, ali, @Projeto Mais Vermelho. Sigam a gente vai continuar produzindo material ao longo do ano, e por meio desse perfil vocês vão ficar também acompanhando novas ações que a gente vai ter, e que vocês vão poder participar também, mesmo que à distância. Bom, o desafio que a gente tem aqui é o desafio do diagnóstico. Eu lembro quando eu fazia faculdade, já faz um tempo, eu estou formado há 25 anos, quando chegou no terceiro semestre eu tive a disciplina de patologia, foi um divisor de águas. Ali o meu olho começou a brilhar efetivamente pelo aquilo que eu ia seguir fazendo na minha vida profissional depois. Não foi uma decisão já tomada naquele momento, mas teve um encantamento com essa disciplina, exatamente por esse desafio de receber um paciente, fazer um exame e daqui a pouco identificar algo super importante para a vida e para a saúde daquela pessoa, e que vai muito além da boca muitas vezes, que deixa de ser uma preocupação só voltada a dente, gengiva. A gente estava falando um pouco a respeito disso no backstage, antes de começar aqui, né? Como a gente que trabalha com estomatologia e patologia, tem essa preocupação de contagiar os nossos colegas para que eles tenham esse olhar integral a respeito da saúde dos pacientes. E isso, né, acaba sendo difícil às vezes, porque a estomatologia às vezes assusta os colegas. As pessoas muitas vezes se sentem inseguras, não tiveram talvez o treinamento, o tempo de treinamento que deveriam durante a sua formação na graduação. Isso já apareceu em pesquisas do nosso grupo, né? Aproximadamente metade dos dentistas que a gente avaliou numa pesquisa disseram que a carga horária teórica não foi o suficiente durante a formação. E se a gente pensa ou vai analisar a parte prática, treinando a parte clínica, vendo pacientes, fazendo diagnóstico, fazendo biópsias, esse cenário é ainda pior, ainda mais assustador, porque mais de 70% das pessoas acham que faltou tempo de dedicação a esses conteúdos. E é esse treinamento, essa vivência que vai nos dando segurança. É claro que é fundamental a gente ter conhecimento, ou seja, a gente estudar a respeito do aspecto clínico das doenças na boca, né, como elas se manifestam, mas sem ver os pacientes a gente não consolida esse conhecimento, esses ensinamentos, e a gente fica inseguro, né? Se a gente não fez algo durante a graduação, com suporte dos professores, que é fundamental, é mais fácil a gente não seguir fazendo depois, é mais difícil a gente seguir fazendo depois se não tiver tido esse preparo durante a faculdade. Um ponto bem importante que chama atenção quando a gente vai trabalhar a questão de diagnóstico bucal é a dificuldade dos colegas fazerem uma boa descrição de lesão. E o primeiro aspecto, quando a gente pensa na descrição de uma lesão, é definir aquela característica que meio que resume o que está acontecendo no tecido. O nome desse conjunto de termos é lesão fundamental, que é um termo que é um pouco confuso, às vezes, da ideia de que seja uma lesão que seja básica de a gente conhecer, mas na verdade não é isso. Lesão fundamental é um conjunto de termos criado pela dermatologia para descrição de lesões de tecido mole. E quando eu digo isso, é importante eu já delimitar o nosso conteúdo. A gente teria conteúdo para falar em estomatologia, diagnóstico de câncer para muitas tardes, né? Mas aqui eu vou fazer um recorte e falar com vocês a respeito de lesões de tecido mole e abordar aquelas que eu considero talvez mais relevantes do ponto de vista de frequência e da possibilidade de aparecer na rotina de vocês. Então, a gente tem aqui a úlcera como uma alteração onde houve perda do tecido da superfície, do epitélio de superfície, e isso expondo o tecido conjuntivo. A erosão como uma perda parcial dessa espessura de mucosa e que deixa a área do tecido mais avermelhada. A mancha caracterizada pelo acúmulo de pigmento nos tecidos. Nódulo, um crescimento sólido e maciço, sem cavidade. Diferentemente da bolha, que é um crescimento que tem um conteúdo líquido semifluido. E a placa é um crescimento em superfície, né, um degrau positivo na mucosa, e que então é mais extenso do que em altura esse crescimento. Então seria assim, se a gente fosse pensar, né, a placa é um espessamento do tecido, quando a gente tem o plano normal e uma alteração de cor, a gente tem a mancha, um degrau negativo, a gente tem erosão, e se esse degrau é mais acentuado, chegando ao conjuntivo, a gente teria uma lesão ulcerada. É importante, quando a gente vê um paciente, a gente tentar entender o que está acontecendo do ponto de vista tecidual, porque ao dar esse primeiro passo, identificar que tipo de lesão fundamental a gente está observando, a gente já consegue avançar um pouco no processo de determinação do diagnóstico. Como assim? Como assim? Não entendi. Se eu estou falando com vocês e dizendo que é uma lesão que se apresenta como uma placa, como a gente está vendo aqui, vocês não vão pensar
em mucocele ou em ranula? Porque a forma de se apresentar dessa doença é com uma bolha. Então, a gente já delimita todo o universo. E a gente conversa com alguém e diz, estou vendo uma lesão, a pessoa continua no ponto zero da caminhada. Se a gente determina a lesão fundamental, a gente já deu um passo, e isso é bastante importante. Agora, então, eu vou fazer a discussão dos casos que vocês analisaram, né? E a ideia desse tipo de abordagem, como eu falei também no vídeo, né? Uma aprendizagem mais ativa, onde a gente convida vocês a refletir sobre os casos. E isso é importante. É importante que isso vai meio que aquecer o cérebro de vocês, vai despertar o interesse para essa atividade que a gente está fazendo aqui. E quando a gente for discutir agora os critérios, vocês vão conseguir entender na prática ali, né? Vendo, não, mas é por isso então que eu não vou pensar em lesão maligna aqui, ou isso sugere lesão benigna para esse outro caso aqui. Eu coloquei uma ordem aleatória no questionário para vocês, no formulário, e aqui eu agrupei os casos de uma maneira que favoreça a explicação e desenvolvimento dessa linha de raciocínio. Nós vamos começar por lesões nodulares. A gente está vendo aí crescimentos teciduais que dão a impressão de ser crescimentos teciduais sólidos, que têm alguma semelhança, mas também algumas diferenças entre si. E o que eu vou fazer é, antes de abordar especificamente esses casos que foram de interesse para a nossa atividade feita à distância, eu vou começar fazendo, então, uma discussão geral sobre lesões nodulares, para a gente entender, então, qual é o processo, ou como é o processo na cabeça de um especialista, ou pelo menos na minha, para a gente definir, então, essa tomada de decisão da classificação da lesão como sendo uma lesão benigna, potencialmente maligna ou maligna. O primeiro ponto é quando a gente fala de lesão nodular, a gente já fica com duas opções. Não existe a opção de desordem potencialmente maligna para lesões nodulares. Isso vai acontecer mais para outros grupos de lesões que a gente vai falar mais à frente na nossa conversa de hoje. Estamos aqui diante de 4 lesões nodulares, que têm semelhanças e têm diferenças. O que elas têm de semelhante? Elas têm o limite bem definido, a gente consegue entender pelo aspecto visual, onde a lesão está presente, onde é o término dessa lesão. Algumas têm a inserção na mucosa um pouco mais estreita, essa aqui parece ser uma lesão pediculada, aqui uma lesão mais céssio, aqui uma lesão bem pediculada, o pedículo, né, a parte de estreitamento da base da lesão dá a impressão de ser uma lesão mais pediculada mesmo, ou pedunculada, como os livros trazem. Aqui uma lesão menor, que é diferente das outras, porque ela é esbranquiçada e tem a superfície verrucosa. Então isso já nos dá a condição de entender algumas coisas. Primeiro, são lesões de natureza benigna, todas têm limite bem definido. Algumas têm a superfície íntegra e lisa, como a gente está vendo aqui. Outra tem superfície verrucosa ou superfície ulcerada, mas isso não muda o aspecto de benignidade com esse tipo de ulceração. Tem outras formas que a ulceração de superfície pode aparecer, e aí vai nos fazer pensar em lesão maligna. Aqui não. Aqui a gente tem uma noção de benignidade para esse limite da lesão. É claro que o exercício feito só a partir de imagem ele é artificial, é muito distante do que a gente teria de condição no momento que tem o paciente na nossa cadeira, né, e pode fazer palpação, e pode conversar com o paciente. É claro que tem muitas características aqui para fazer um diagnóstico bem conduzido, como o tempo de evolução, a presença de dor, a percepção clínica de ter algum fator irritativo associado ou não, tudo isso é importante, mas com a imagem da lesão eu tenho a segurança, por conta de tudo que a gente já fez de pesquisa, que é possível a gente fazer um raciocínio e ter um bom direcionamento de hipóteses só com o que a gente está vendo aqui. O que eu pensaria em casos como esse aqui? A superfície verrucosa, a coloração esbranquiçada, até o tamanho da lesão, que não costuma passar de 1 centímetro, me faz pensar em papiloma escamoso, uma lesão HPV relacionada. São HPVs de baixo risco, então, embora seja uma lesão associada ao HPV, não existe risco de transformação maligna aqui. É algo importante para esclarecer os nossos pacientes, eles ficam angustiados por terem a informação de que se trata de uma lesão HPV relacionada. Para as outras lesões, a gente tem aqui uma lesão nodular de superfície lisa, a coloração parece ser um pouco amarelada, a gente poderia colocar como hipótese aqui fibroma, hiperplasia inflamatória ou até mesmo lipoma, e são casos que a gente vai depender do exame histopatológico para ter a confirmação do diagnóstico, mas que é uma da lesão. Aqui, da mesma forma, a gente tem a hipótese de lesão benigna, eventualmente pode ser mucocele. O mucocele costuma ser um pouco mais azulado, mas eu não descarto aqui. Mas então, por isso que a gente faz a biópsia, porque a gente reconhece que muitas vezes a avaliação clínica tem limites. Mas eu não penso, por exemplo, em carcinoma espinocelular aqui.
eu não penso numa outra lesão maligna, como um carcinoma adenoide cístico, um carcinoma mucoepidermoide. Mas eventualmente pode ser, é muito raro, mas pode fugir um pouco dessa linha de raciocínio, mas a gente tem um bom norteador na medida em que se baseia nesses critérios. Nesse caso aqui, embaixo, o IA à direita, a superfície ulcerada, a localização em uma região facilmente sujeita a fator irritativo, trauma, eu pensaria em granuloma biogênico, mas, de novo, o exame histopatológico vai ser determinante em situações como essa. Avançando um pouquinho, a gente vê outros exemplos de casos aqui, onde as características já são um pouco diferentes. A gente tem, de novo, na parte inferior, 2 lesões com limite bem definido, essa um pouco maior, e com a superfície mais heterogênea, uma parte semelhante à mucosa normal adjacente, outra é um pouco mais avermelhada aqui, uma área de ulceração. Essa outra, menor do que a lesão que a gente tinha visto no assoalho antes, também azulada, e aí pela localização e conta de epidemiologia, eu pensaria em rânula de novo, porque o assoalho de boca é um sítio preferencial para essa lesão, eu tenho a percepção de que tem um conteúdo líquido ou semifluido pela coloração azulada, então eu ficaria de novo com suspeita de benigna para essas 2 lesões de baixo, por conta do limite bem definido. Nas 2 lesões de cima, embora aparente um pouco um limite mais ou menos bem definido, essa superfície mais irregular, mas toda cheia de reentrâncias e um aspecto de produção de ceratina, essa superfície toda lobulada, isso me levaria para a suspeita de lesões malignas. Mas, de novo, a confirmação viria com o exame histopatológico, né, após uma biópsia. E, assim, eu tento ser sempre muito franco com vocês, a ideia não é aqui eu trazer uma postura de expert que consegue, com um passe de mágica, resolver tudo. Existem limitações, existem questões que a gente vai ter dúvida, mas o importante é a gente ter um raciocínio lógico e que vai nos levar para a conduta correta, né? Não tem, mesmo que seja aqui, não seja um carcinoma espinocelular, seja um carcinoma verrucoso, que é um subtipo de tumor maligno também, as 2 situações vão exigir uma biópsia parcial para definição do diagnóstico. Então, 2 biópsias parciais seriam recomendadas aqui, 2 biópsias totais nas questões aqui relacionadas, né, nos casos de baixo. A lesão nodular que cresce em gengiva com esse aspecto aqui, ela pode representar 3 doenças principais: granuloma piogênico, fibroma ossificante periférico e lesão periférica de células gigantes, sendo que essas 2 últimas são lesões exclusivas de rebordo alveolar. Se acredite que a origem dessas lesões seja relacionada com o ligamento periodontal. E aqui a recomendação é de fazer a biópsia incisional e raspar bastante os dentes vizinhos para deixar sem qualquer tipo de fator irritativo que possa determinar o reaparecimento da lesão. Então, exemplos. E eu gosto de colocar os casos lado a lado, que a gente vai por comparação e vou fazer um exercício que até vai ser exaustivo, talvez com vocês, de ver muitos e muitos casos, que é isso que estabelece na nossa cabeça o padrão. E o cérebro, mesmo que a gente não se dê conta disso, o nosso cérebro vai começar a se condicionar a reconhecer as características, ligar casos que a gente está vendo hoje com o que a gente viu ontem, que a gente fechou um diagnóstico, isso vai gerando esse conhecimento. Fazer aqui agradecimento ao nosso colega Lua Kowalski, que fez formação com a gente, hoje está no Hospital Santa Casa, aqui em Porto Alegre. Então, a gente vai, para esses casos aqui, chamar de processo proliferativo não neoplásico, que é um termo que abarca essas 3 hipóteses que eu coloquei para vocês. Mais exemplos de carcinoma espinocelular. A gente vai vendo que a superfície... Às vezes a gente não tem até os termos ou a palavra para fazer o colega entender, mas aqui a gente vai treinando o olho e vendo essa superfície, que ela é ceratinizada, mas ela é irregular. São nódulos que não têm, às vezes, o limite bem definido, como esse aqui embaixo no assoalho de boca. E notem vocês, então, que tem alguma similaridade quando é maligno, tem sugestões de características para pensar em caso para benignidade. E aí, então, voltamos para os nossos casos do nosso formulário. A gente tem aqui, na parte superior, 2 lesões benignas, que fecham bem com o que eu acabei de mostrar para vocês nos exemplos antes. A gente tem aqui nossa legenda. Então, lesão benigna em azul, lesão desordem potencialmente maligna ou lesão potencialmente maligna em vermelho, e lesão maligna em laranja. Não fui eu que escolhi as cores, senão eu usaria o sistema de uma sinaleira, vermelho, amarelo e verde, mas isso que foi criado automaticamente pelo Google Formulários. Então, notem que nas lesões que a gente mostrou aqui acima, houve a percepção da maior parte de vocês de que fosse realmente lesões benignas. Que bom, estamos no caminho certo. Uma delas é um pouco mais avermelhada, e aqui a gente entraria de novo, aquelas 3 hipóteses que eu comentei com vocês.
granuloma piogênico, lesão periférica de células gigantes, fibroma ossificante periférico, né, são bastante, as características clínicas se sobrepõem, não tem como a gente definir isso a partir só do exame clínico, e nas lesões de baixo, notem como vocês conseguiram perceber, né, boa parte significativa de vocês, de que existe característica de malignidade. Talvez mais evidente para esse caso aqui do que para esse outro caso aqui à esquerda. Tem uma parte significativa de vocês botou também, está meio dividido, né? Botou potencialmente maligna. Não existe lesão potencialmente maligna que se apresente como nódulo. Essa pode ser uma dica importante. Outra característica importante para fazer o reconhecimento de uma lesão maligna, que aparece nesse caso aqui, eu não sei como é que está a projeção para vocês, mas a gente consegue ver que existem vasos dilatados ali, vasos telangiectásicos. Isso pode ser o resultado da liberação de fatores de crescimento pelo tumor maligno, algo que funciona como uma estratégia para poder continuar crescendo ao longo do tempo. Vocês estão me ouvindo, gente? Só me confirmem aí. Sim, perfeitamente. E a tela está ótima. Aqui. A imagem dá para ver perfeitamente. Vamos lá, seguimos. Qualquer coisa me interrompa. Ok. Seguimos aqui para a tomada de decisão de vocês em relação ao que fazer com o caso, numa situação simulada de estarem recebendo esse caso na vivência clínica de vocês na atenção primária. E isso é bastante interessante, né? Existe um esforço nosso aqui no Rio Grande do Sul para que cada vez mais aqueles casos mais simples sejam resolvidos na atenção primária. A gente tem um problema bastante importante no Rio Grande do Sul, que é de ter uma cobertura baixa da atenção secundária distribuída pelo Estado. Então, são poucos CELs. Até não são tão poucos CELs, mas são poucos municípios cobertos pelos CELs que a gente tem. São, acho que, 39 CELs, mas só que isso representa apenas 15% de cobertura dos municípios. Então, 85% acaba precisando mandar a Porto Alegre se existe necessidade de avaliação de um especialista. Então, isso que a gente está vendo aqui, de uma preferência majoritária por encaminhar para o especialista, é algo preocupante, especialmente em casos como os casos que a gente está vendo acima. Né? Aqui, mas são casos de suspeita de malignidade. Tudo bem, eu acho que faz sentido encaminhar para um especialista. Né? Não é obrigatório, mas faz mais sentido do que, eventualmente, para um caso como esse aqui, de uma lesão relativamente pequena, com procedimento relativamente simples de biópsia. Né? Talvez aqui o fato de ser uma lesão mais vascularizada, a sensação de que seja mais vascularizada, seja algo que talvez preocupe os colegas no sentido de controlar hemorragia durante o transoperatório, mas eu gostaria de, ao longo do tempo, a gente ter cada vez mais as lesões benignas sejam resolvidas totalmente na atenção primária, benignas desse tipo, né? É claro que tem lesões ou doenças benignas, como as autoimunes, que são de difícil manejo, então seria melhor a gente ter o manejo para um especialista também. Então, nesses primeiros 4 casos, né, 2 lesões benignas acima, uma lesão reacional, um processo proliferativo no neoplásico, como eu tinha comentado com vocês, hiperplasia inflamatória, principal hipótese aqui, neoplasias, aqui ficou errado, não é hiperplasia inflamatória, um erro de edição meu, carcinoma espinocelular para os 2 casos de baixo. Eu achava que tinha corrigido isso, tá? Então, não leve em conta o que está escrito aqui, carcinoma espinocelular para os 2 casos abaixo. Que bom que eu prestei atenção agora. Avançando um pouquinho, agora a gente vai falar de um outro grupo de lesões, né? Retomando na nossa classificação do início de lesão fundamental, o que a gente está vendo são áreas vermelhas, que são vermelhas pela redução da espessura da mucosa. Isso faz com que essa região aqui fique mais avermelhada, até com a perda das papilas filiformes, que dão esse aspecto aveludado para a língua. Aqui a gente vê uma lesão vermelha também, e eu fico até em dúvida se aqui já não é uma lesão ulcerada, mas eu trouxe como vermelha para ser o nosso modelo aqui para a discussão do caso. E aqui uma outra situação onde a gente vê várias lesões distribuídas pelo osso da língua, até aqui na mucosa do ventre ou do assoalho de boca. E a gente vai estar mais à frente, porque primeiro eu vou comentar em geral com vocês sobre outras lesões erosivas ou sobre o processo para fazer um diagnóstico de uma lesão erosiva. Então, um exemplo do que a gente vê para lesões ulceradas, que a gente vai falar mais adiante, é algo fundamental, e até isso vale para lesão nodular também, é verificar se existe algum fator irritativo potencialmente associado a essa lesão. No caso de lesões nodulares, pode ser um dente fraturado que traumatiza a mucosa jugal, pode ser uma prótese total ou parcial removível que está desadaptada e fica fazendo um trauma crônico de baixa intensidade na região do fundo de sulco. Isso faz crescer esse tecido. Ou, pensando numa lesão erosiva, como a gente está vendo aqui, uma área vermelha em função da fricção de um
um bordo incisal que está mais irregular. Então, note assim, isso aqui é tão sutil visualmente para a gente, mas é o bastante para incomodar ou para irritar a mucosa no sentido de determinar o aparecimento de uma lesão erosiva. Então, o fator irritativo traumático é sempre algo que a gente deve levar em conta, pensando numa linha de raciocínio mais lógica que começa por aquilo que é mais óbvio ou aquilo que é mais comum, né? A gente vê muitas vezes situações de fator irritativo atuando sobre mucosa. Ainda no campo do fator irritativo, as lesões por práticas sexuais, como a lesão por felação que a gente está vendo aqui no palato, também é uma possibilidade que a gente deve considerar, particularmente quando é uma lesão localizada no palato. E aí a gente vai para esse outro cenário aqui de lesões de dorso de língua, onde aqui a gente tem duas situações com o mesmo diagnóstico e uma com um diagnóstico diferente. O que a gente vê de semelhante entre elas? Todas apresentam áreas vermelhas. Contudo, as duas que a gente tem do lado esquerdo, essas áreas vermelhas são contornadas por uma faixa esbranquiçada de contorno irregular, lesões múltiplas. Esse contorno, esse halo branco amarelado, que aparece aqui de uma maneira um pouco mais anárquica, não é tão bonitinho, contornando a área erosiva como a gente vê aqui. Já nesse outro caso, essa área vermelha é bem na linha média, no terço posterior, e não apresenta essa linha esbranquiçada. E é por isso que os diagnósticos aqui são língua geográfica do lado esquerdo e glossite romboidal romboidal mediana do lado direito. Então, aqui uma condição que não está muito bem esclarecida com relação à sua etiopatogenia, e do lado direito uma lesão que é resultado de uma infecção fúngica, muitas vezes pela Candida albicans. Uma outra condição importante em língua, quando a gente fala de lesão erosiva, é a glossite atrófica. A gente vê nessa imagem aqui em A a língua com aspecto mais liso, né, o aspecto de língua careca, que a gente comenta às vezes, em função de uma anemia ou de uma deficiência de vitamina B12. As duas situações associadas ou separadamente podem determinar essa mudança do perfil, né, do aspecto superficial da mucosa. Então, em situações como essa, é recomendável fazer uma solicitação de hemograma, dosagem de ferritina, dosagem de vitamina B12, e depois, em se confirmando essa anemia ou as deficiências, fazer a correção, e aí se observa, né, a regeneração da língua de maneira adequada, como a gente vê na sequência do caso ilustrado nesse artigo científico. Legal, vamos avançar de novo com essa ideia de colocar lado a lado aquilo que é mais ou menos parecido, para a gente entender, né, as nuances. A gente tem aqui, de novo, nas laterais, áreas erosivas que estão na linha média, né? Então, notem que existe um pouco de variação na forma como a glossite romboidal se manifesta, às vezes de maneira mais restrita ao terço posterior do dorso da língua, outras vezes avançando mais para a região anterior, mas, de novo, a gente não vê o halo circinado aqui, que poderia nos simular uma língua geográfica, e a localização bem em linha média dá bem esse aspecto típico dessa condição. Já aqui no centro, um caso que até gerou uma dificuldade para a gente, áreas erosivas múltiplas no dorso da língua, que poderia simular em algum grau uma língua geográfica, mas aqui o halo circinado não está bem demarcado. A gente vê aqui talvez um pouquinho mais esbranquiçado nessa região, mas é mais lesão erosiva, até eventualmente ulcerada, que às vezes é difícil diferenciar a erosão de úlcera em alguns casos. E é por isso que nesse caso aqui do centro a gente está diante de sífilis secundária. Algo que a gente tem visto muito nos últimos 10, 15 anos, né? Quase todo mês a gente vê casos de sífilis. E aí, nesses casos de sífilis, é importante a gente voltar um pouquinho na anamnese. Estou muito preocupado aqui, não só em fazer a análise a partir da imagem, mas poder tentar dar critérios para vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Um paciente que tem um aspecto sugestivo de sífilis, que pode ser esse que a gente está vendo aqui, ou outros que a gente vai ver na sequência, a gente deve voltar e conversar com ele a respeito de sinais e sintomas que denunciam uma doença infecciosa. Febre, dor musculoesquelética, cansaço, prostração, perda de peso, eventualmente, e também manifestações extrabucais, como a gente está vendo aqui na palma das mãos desse paciente, onde as erupções avermelhadas, que podem ser também descamativas, desacastanhadas, representam a manifestação cutânea mais comum da sífilis secundária, que é a roséola sifilítica. Então, palma das mãos e planta dos pés, a gente pode eventualmente pedir para o paciente nos mostrar durante uma consulta, que pode tornar mais forte a possibilidade de estarmos diante de um caso de sífilis secundária. Nesse caso, a indicação é de solicitar um hemograma
e os exames VDRL e FTA-ABS. A gente não tem recomendado muito aqui no Rio Grande do Sul a utilização dos testes rápidos. A gente tem visto muito caso falso negativo, não sei se pelo operador ou por sensibilidade do exame, mas não tem se mostrado confiável esses exames rápidos para rastreamento de sífilis. Tá? Avançando. Descartamos todas essas possibilidades de lesão vermelha que eu falei até aqui. Se eu não conseguir associar com nenhuma das hipóteses anteriores, eu vou ficar com a hipótese de eritroplasia, que aí sim é uma desordem potencialmente maligna, que deve ser submetida à biópsia e que, na maior parte das vezes, já tem displasia de moderada a severa ou já representa um caso de carcinoma espinocelular disfarçado de eritroplasia, né? Mas uma lesão que tem um comportamento, inclusive, mais agressivo do que a leucoplasia, que é a desordem potencialmente maligna mais comum na boca. Voltando para os nossos casos lá, então, com base nos critérios que a gente conversou, olha que interessante, a gente tem aqui quase metade indicando potencialmente maligna para a língua geográfica, né? Uma doença benigna, que nem necessariamente precisa de um tratamento. Os pacientes sintomáticos, a gente faz prescrição de bochecho de corticoide, mas se é um paciente assintomático que não percebeu a lesão, a gente só orienta a respeito da natureza benigna da condição e não faz nenhum tipo de tratamento. Mas não é uma surpresa para mim, porque é comum a gente ver os nossos treinamentos que faz por aí, né, no Rio Grande do Sul e em outras partes do Brasil, de haver uma confusão interpretando língua geográfica como leucoeritroplasia, uma leucoplasia que mistura áreas vermelhas. Então, isso não é incomum. Aqui acima, o caso de eritroplasia, que boa parte conseguiu identificar como eritroplasia ou suspeita de lesão maligna. Eu acho que as duas hipóteses estão adequadas, né? E apenas aqui um quarto indicando lesão benigna, pensando em candidíase, não sei. E aqui, então, do lado direito, uma proporção maior de vocês conseguiu reconhecer a benignidade, então foi mais tranquilo. E quando a gente fala, né, da questão da conduta, as duas situações à esquerda gerando um pouco mais de insegurança e, por isso, determinando o encaminhamento para o especialista. E, no caso à direita, né, o tratamento antifúngico, com nistatina ou miconazol seria o indicado. E talvez a gente consiga, né, ter mais possibilidade de reter esses casos na atenção primária. Então, glossite romoidal mediana, língua geográfica e eritroplasia, fechando nossos modelos de lesão erosiva. Vamos agora, então, para as lesões que se apresentam como placa. A gente deve, de novo, começar... Ou melhor, eu vou, de novo, fazer o exercício de ir para o geral. Vamos falar de placas em geral, depois a gente esmiuça o nosso diagnóstico. E a primeira situação que a gente deve lembrar, frente a lesões brancas na boca, que se apresentam como placas brancas na boca, é a fricção com uma espátula de madeira ou gaze para ver se há desprendimento dessas pseudomembranas, dessa placa branca, que é o que aconteceu aqui à esquerda, e quando isso acontece, a manobra de fricção é feita, deixa um leito avermelhado, a gente está observando aqui. E por conta disso, a gente fecha, então, a hipótese de candidíase pseudomembranosa. Inclusive, nesse paciente, aparece ter também lesão erosiva no dorso da língua, semelhante ali ao que a gente viu anteriormente, a glossite romoidal mediana, que a gente costuma chamar de lesão beijada. O paciente encosta a língua no palato e acaba fazendo a contaminação também da língua, a infecção na língua. Então, o tratamento antifúngico seria a recomendação aqui, e também a investigação de fatores locais sistêmicos que tornaram o paciente predisposto a fazer essa infecção, na medida em que é uma infecção oportunista. Às vezes é um paciente que usou antibiótico por muito tempo, ou usou corticoide por muito tempo, um paciente transplantado que usa corticoide, ou um paciente que tem asma e usa, né, a bombinha de corticoide, isso também favorece a instalação da doença. Algum fator local sistêmico deve ser investigado, principalmente em pacientes com dentes, e parece ser o caso aqui, pelo cantinho da foto, aqui parece ser um paciente com dentes. Diferente da candidíase em paciente que tem prótese total, que não remove essa prótese, não tem uma boa higiene, tudo isso cria um ambiente ácido e favorável à contaminação ou à instalação da doença. E aqui à direita, uma condição que não é tão comum, uma queimadura, provavelmente por alguma solução de irrigação, queimou aqui no palato, também seria uma situação que a fricção com espátula de madeira ou gaze desprenderia essa parte de superfície, mas não seria um caso de candidíase, sim de queimadura química. Se a gente fizer a fricção e a placa branca se mantiver presente na mucosa, a nossa hipótese passa a ser
lesão friccional ou ceratose friccional, ceratose irritativa, tem muitos nomes que a gente encontra na literatura para essa situação, e aqui o fator irritativo é evidente, esses dentes fraturados com arestas ásperas em contato com a mucosa geraram uma resposta tecidual por produção de ceratina e a presença dessa lesão branca. A recomendação aqui é fazer o tratamento que se decidir clinicamente para os dentes em questão e depois fazer o acompanhamento entre 4 a 6 semanas, é o tempo que às vezes leva para essas lesões desaparecerem, em sendo apenas lesões associadas ao fator irritativo. Se após a correção dos dentes passar 4, 6 semanas e não houver regressão, o nosso diagnóstico de trabalho passa a ser leucoplasia e a biópsia, então, é mandatória para identificar o tipo de alteração observado nesse tecido do ponto de vista microscópico. Outras situações também associadas a fator irritativo, as ceratoses de rebordo, que são bastante comuns, em áreas edêntulas, que o paciente então mastiga sobre a mucosa, isso acaba gerando essa ceratose de maneira adaptativa nessas regiões, mesmo em segmentos mais curtos, de premolares, de um paciente que mantém os molares, a gente pode observar esse tipo de ceratinização, que é entendido como uma condição benigna, né? A mesma coisa nos casos de mordiscamento crônico, que a gente vê acima, e que pode, às vezes, se confundir com o caso de líquen plano. A diferença vai ser a presença de lesão estriada. A gente vê aqui estrias de aspecto reticular ou rendilhado, né? Estrias que se entrecruzam na mucosa jugal, com distribuição bilateral e tendendo a haver simetria. Diferente do caso de mordiscamento crônico, que tem a superfície meio arenosa, não é tão nítida, né? A área branca, como a gente vê aqui. Então, um diagnóstico diferencial importante que a gente deve considerar. No caso acima, talvez em situações que o paciente não consiga controlar o hábito de mordiscar, fazer uma plaquinha de acetato ou de silicone para o paciente usar sobre os dentes, para a gente poder progressivamente assegurar que não tem algum outro fator associado além desse trauma autoinduzido pelo mordiscamento. Ainda no campo de lesões brancas, né, ou placas brancas, a quelite actínica é uma condição importante, é uma desordem potencialmente maligna, que não apareceu na nossa série de casos, mas pensando numa linha de raciocínio geral para a lesão branca, é importante a gente lembrar, e se caracteriza pelo borramento da interface perimucosa. A gente não tem o contorno do lábio muito nítido aqui, porque a mucosa de transição vai mudando o seu aspecto fenotípico e assumindo características de pele, ela vai se ceratinizando, o conjuntivo vai mudando o seu aspecto, e isso vai fazendo o lábio se tornar mais esbranquiçado, essas discromias, com áreas mais erosivas, eventualmente com úlceras, que são um sinal que deve chamar atenção para a possibilidade de já representar uma transformação maligna. Em situações como essa, até a gente pode abrir uma discussão se a biópsia é ou não indicada, diferentemente de outros casos onde a placa branca ela é mais evidente, mais acerbada, como esse caso aqui, onde a biópsia já é mandatória para a gente poder identificar o que está acontecendo ali e daqui a pouco até fazer um diagnóstico precoce de carcinoma espinocelular. Ainda no campo de placas brancas, essa condição que é super comum, uma placa branca difusa no palato, que mostra pontilhados avermelhados, a estomatite nicotínica, uma reação muito mais ao calor do tabaco do que aos seus componentes químicos, e por isso a gente pode observar também pacientes que não fumam, mas fazem consumo de café quente, chá quente, chimarrão, podem também apresentar essa condição. Então, o nome carrega nicotínica, mas não é exclusivo de pacientes tabagistas. Já aqui à direita, um outro caso de placas brancas em mucosa jugal. Aí, será que é mordiscamento? Será que é líquen? Se não tiver estria em alguma região da boca, a gente vai ficar com mordiscamento. Uma placa que é diferente dessa placa, dessas. A gente vê que tem alguns sulcos, que a placa é um branco mais perolado, mais esmaecido, tem uma faixa avermelhada, que é mais ou menos homogênea, e por conta disso, nossa hipótese é de placas mucosas, a principal apresentação clínica da sífilis secundária. Diferentemente do que a gente vê aqui à direita, onde essa placa ela não tem um padrão que se assemelha a qualquer uma das outras situações, ela tem um formato, às vezes, um limite mais definido aqui, mais impreciso aqui, e por exclusão a gente chega ao diagnóstico de leucoplasia para esse caso. Mais um exemplo, vou bombardear vocês com muita imagem, o aspecto que os livros descrevem como caminhos de caracol. A gente vê aqui uma área branca que parece que está seguindo, aqui parece um muco que o caracol deixa à medida que ele vai andando, e que se mistura com áreas vermelhas, tem esse sulquinho aqui. Então, placa mucosa, vamos lá de VDRL e FTABS para poder ter uma conclusão a respeito desse caso. Então, aqui, por observar estria em alguma outra região, se foi para o diagnóstico de líquen plano, leucoplasia, sífilis secundária e estomatite nicotínica. O mesmo caso de
de sífilis secundária. Aqui também sífilis secundária, nota que de novo esse espectro perolado que se mistura com áreas vermelhas, e os dois casos abaixo, leucoplasia, né, por exclusão, não é líquen, não é sífilis, então é leucoplasia, vou fazer minha biópsia para confirmar o diagnóstico. Lesões às vezes mais avermelhadas ou ulceradas também podem ser outra apresentação de sífilis secundária. Eu trouxe junto só porque a gente está falando aqui de sífilis secundária, mas tem pouca placa aqui, é mais lesão erosiva mesmo nesse caso. Ceratose de rebordo, já falamos, ceratose friccional, é aqui uma lesão que até simula um pouco o líquen plano pela presença de estrias, mas aqui as estrias elas não são aleatórias, elas são paralelas entre si. Isso então me indica leucoplasia pilosa, uma doença EBV, né, associada ao Epstein-Barr vírus, né, EBV associada, e que foi reconhecida primeiramente pela marcação, pela associação com pacientes em AIDS, mas também pode aparecer eventualmente em função de outros motivos de imunossupressão. Ela indica imunossupressão e por conta dessa imunossupressão, o Epstein-Barr vírus, que não consegue fazer essa lesão em indivíduos saudáveis, acaba tendo essa capacidade de se instalar na mucosa e reproduzir esse padrão que a gente está vendo. Mais ainda, uns exemplos de lesão em língua, de novo aspecto perolado, de novo sulco, lá atrás também placas múltiplas, uma depressão, sífilis secundária. Desenhos mais irregulares, a faixa branca de uma maneira mais estreita, né, o fininho envolvendo essas áreas erosivas, língua geográfica ou eritema migratório benigno. Voltando então para os nossos casos, duas lesões que representam ceratinizações benignas e que foram pouco identificadas por vocês. Olha, a gente tem aqui talvez um palpite muito mais favorável à leucoplasia, aqui meio a meio, né? Mas ficou a dúvida entre leucoplasia e moliscamento crônico aqui, e ceratose friccional nesse caso, e até por isso a recomendação mais dada por vocês foi de encaminhar para o especialista. Mas notem que o aspecto superficial é semelhante, né? Um aspecto mais irregular, né? Meio arenoso, é diferente da leucoplasia, né? A gente vai ver mais casos de leucoplasia na sequência. Mas não é um diagnóstico muito simples. Não é um diagnóstico muito simples, especialmente se é um paciente fumante aqui que tem esse tipo de lesão. Se é um paciente fumante, tem uma lesão branca como essa, eu coloco também leucoplasia como uma hipótese provável, né? Mas se não, a minha primeira hipótese seria de ceratose friccional mesmo. Aqui a gente vê um caso de leucoplasia, ó. Notem como o branco é diferente. É um branco giz, e aqui é um esbranquiçado um pouco mais desmaiado, né, mais difuso. Lesões de retrocomissura. São brancas, mas são diferentes. Um branco mais intenso, tem até uns sulcos, aquele é meio sulcada, tem áreas de limite mais definido, outras nem tanto. E aqui um formato que tem uma faixa vermelha, tem uma estria branca em volta também, o centro erosivo, sífilis secundária. É claro que aqui eu estou fazendo uma forçação de barra, idealmente as placas mucosas têm apresentação múltipla, né? Mas para treinar o olho, para a gente, né, fazer esse exercício de provocar o cérebro, desafiar, eu coloquei uma lesão única e se trata de um caso de sífilis secundária. Muitos de vocês continuaram com a ideia da leucoplasia, né? A gente vê que assim, a sífilis é desafiadora e até a gente vê muitos artigos na literatura colocam no título de um artigo relacionado à sífilis, grande imitadora, porque ela imita, ela simula, ela, né, se mascara como outras lesões, tanto na pele quanto na boca. Isso gera confusão em alguns casos. Mas aqui no caso à esquerda, se fosse percebido como uma lesão benigna associada à sífilis, não teria necessidade de indicar para um especialista. O dentista da PS podia até, em colaboração com médicos, né, talvez um infectologista, se estivesse na unidade, ou médico de saúde da família, fazer o tratamento e acompanhar o paciente na própria atenção primária, atenção básica. Então, benigna à esquerda, desordem potencialmente maligna à direita. Essa é a resposta padrão, né, gabarito do nosso questionário. Indo para mais 3 casos aqui, de lesões brancas. Aqui, até talvez chame mais atenção a área ulcerada, mas tem um branco meio opacificado aqui, que tem um cantinho de estria sutil, nem sempre os casos vêm de maneira tão clara, um caso de líquen plano. Acho que eu vou avançar mais um aqui. Não,
Então, líquen plano, aqui uma leucoplasia, e aqui também uma leucoplasia. Notem como é diferente uma base da língua, algum fator irritativo que pudesse estar provocando esse tipo de tecido da mucosa. E a gente vê, né, aqui uma postura que eu considero apropriada, de dividir a opinião entre benigna e potencialmente maligna, porque o líquen plano, ele tem essa discussão na literatura, né? É uma discussão que não tem fim, então eu acho que faz sentido essa resposta dividida aqui, menos aqui no caso da leucoplasia, né? Porque não há dúvida com relação ao seu potencial de malignização, e aqui da mesma forma, né? E uma preferência por encaminhar para o especialista, que eu considero adequado para os 3 casos. Então, aqui está o nosso... De novo, mais um erro de digitação. Que bom que eu estou atento e consigo corrigir ao vivo. Aqui, líquen plano aqui embaixo. O grande grupo, né, e talvez o grupo mais difícil para estabelecimento de diagnóstico realmente é a lesão ulcerada. Eu acho super difícil. Acho que, para todas elas, né, o que mais nos protege do equívoco é seguir um exame de rotina, que eu gosto muito de batalhar com os nossos alunos, dizendo para seguir sempre a mesma ordem, a mesma sequência. Eu gosto de começar pelo lábio para gengiva, mucosa jugal, palato, língua, assoalho e ventre. Porque a gente corre risco de esquecer algum cantinho, né? Tracionando a língua, né, para um lado, para outro, usando a gaze na ponta da língua, afastando a região da comissura, para enxergar até a base da língua, porque às vezes o carcinoma ele é sacana, ele se esconde, ele é indolor, muitas vezes na fase inicial, então tem que estar atento, tem que estar atento. E a gente sabe que a principal manifestação do carcinoma espinocelular é como uma lesão ulcerada. E é isso que a gente vai discutir agora, então, nessa coleção de casos, né, especiais que eu separei para a nossa conversa. 4 lesões ulceradas. 4 diagnósticos diferentes. Embora exista até alguma semelhança, daqui a pouco, entre essa... Eu já dei uma olhada, né, antes nas respostas de vocês e vi que houve dificuldade, justifica, porque se a gente não está treinado, a gente não viu antes, a gente não está familiarizado, a gente tem que errar uma vez para não errar mais, sabe? Isso acontece algumas vezes até com quem é especialista. O que a gente tem de particularidades aqui e que podem chamar a atenção? Essa aqui, a úlcera não é muito extensa. Ela aparentemente não tem elevação de borda, elevação de margem, que é algo que a gente vê em lesão maligna. As células se infiltram na mucosa normal adjacente e elevam essa margem da lesão. Além disso, tem uma faixa esbranquiçada, vai perdendo a intensidade à medida que a gente se afasta da lesão ulcerada, da região ulcerada. Essa margem ceratótica, ela é comum em determinados tipos de lesão, até aparece um pouco aqui também, mas o que diferencia as duas aqui é a localização no palato, que é algo importante, e o aspecto crateriforme que a gente vê aqui nessa condição. O que chama atenção nesse caso aqui? Ela é até mais extensa, não tem tanta perda de substância na porção central, e um aspecto que chama atenção não aparece nenhuma das outras. No interior, a gente tem um centro necrótico mais destrutivo do que essa aqui, mas existe uma percepção de margem elevada. Então, são tudo nuances, né, que a gente pode levar em consideração para avançar nesse diagnóstico, que eu vou deixar vocês, por enquanto, curiosos, e a gente vai falar daqui a pouco. Falei, né, que é fundamental para vários tipos de lesão da boca a gente considerar como ponto de partida, descartar fator irritativo, e é o que foi feito nesse caso aqui. A gente viu uma lesão ulcerada com a borda esbranquiçada, semelhante ao que a gente viu na imagem anterior. E aí a gente vai mais a fundo e vê que o paciente não usa nenhum aparelho protético na parte inferior, ele oclui sobre a região. Então estamos diante de uma úlcera traumática crônica. Úlcera traumática crônica quer um diagnóstico, é um caso muito comum. Pode ser em borda de língua, porque tem um molar lá atrás que não aparece na foto. Pode ser no fundo de sulco, porque a prótese total inferior está desadaptada e fica fazendo báscula ali. E a gente vê a área um pouco mais rasa, um pouco mais profunda no centro, mas essa margem esbranquiçada que vai perdendo a intensidade à medida que a gente vai se afastando da área ulcerada. É uma característica distintiva da úlcera traumática crônica. Diferente do que a gente vê aqui. O que a gente vê aqui?
Nesse caso, uma úlcera que tende ao formato mais ovalado, que é recoberta por uma membrana fibrinopurulenta e a mucosa é avermelhada. Aqui o contorno é mais irregular, mas também a gente observa essa membrana fibrinopurulenta e a faixa avermelhada. São semelhantes. É claro que aqui, no dia a dia de vocês vão poder contar com anamnese e perguntar para o paciente, mas você se mordeu? Você se mordeu sem querer? Bateu alguma coisa? Caiu? Isso nos úlcera traumática aguda, nesse caso, né, que não tem a margem esbranquiçada. Ou daqui a pouco o paciente vai nos dizer, não, mas eu sempre tenho esse tipo de ferida na boca, ela aparece, dói bastante, dura 5 a 7 dias, depois desaparece, principalmente depois de me estressar ou de eu comer algum tipo de alimento específico, ele vai contar a história dele, e aí, se o relato for esse, eu vou pensar em ulceração aftosa recorrente. Tá? Nas imagens de baixo, quais são as características diferenciais? Aqui são úlceras múltiplas, pequeninhas, e em mucosa ceratinizada. Isso é fundamental a gente identificar. Em mucosa ceratinizada são lesões ulceradas que surgem sem uma causa aparente, o paciente pode ter algum grau de sensibilidade, e são úlceras que representam herpes recorrente. E aí um critério diferencial importante para ulceração aftosa recorrente versus herpes dentro da boca é ulceração aftosa recorrente tem uma predileção por mucosa não ceratinizada, enquanto o herpes tem predileção por mucosa ceratinizada. Já nesse caso aqui embaixo à direita, a gente vê um lábio a critite actínica e não representar necessariamente malignização ou já ser um carcinoma em estágio inicial. Para diferenciar, a gente vai realizar a biópsia, se a gente tiver já a sensação de que se trata de uma lesão maligna, pela palpação bidigital, que nos dá a sensação de infiltração de margem, ou talvez inicialmente tentar um tratamento conservador com substâncias como dexpantenol ou cicaplast ou outros vários produtos que são destinados a reverter esse tipo de lesão ulcerada. Mas aqui um pupurri que repete um pouco do que a gente viu anteriormente, é a mesma foto de antes, de uma lesão que provavelmente é de origem traumática, o formato não é tão arredondado, mas pode representar também uma afta, a história clínica vai ser importante, e o mesmo se aplica a esses outros dois casos. Né? É a questão da avaliação clínica que vai me fazer entender se é uma lesão aftosa ou se é uma úlcera traumática, diferente desse caso que reproduz de novo úlceras múltiplas que foram precedidas, na verdade, por vesículas que romperam, representando um caso de herpes recorrente. Uma situação que a gente não vê muito, acaba chegando mais para médicos, pediatras, é a gengivostomate herpética aguda, a prima infecção do herpes simples, e que se caracteriza por envolvimento gengival não associado a biofilme, que a gente vê essa faixa avermelhada aqui, e úlceras múltiplas em qualquer região da boca. Geralmente em crianças ou adolescentes que vão ter um quadro sintomático de febre, né, mal-estar, irritabilidade. Então, a orientação é para isolamento, hidratação, né, descansar, para deixar esse ciclo, né, se fechar, e o paciente vai se tornar portador do vírus pelo resto da sua vida. Uma condição que a gente não costuma falar muito na graduação e que quase sempre chega para consulta como uma lesão ulcerada é a angina bolhosa hemorrágica, uma condição que não tem uma etiopatogenia muito bem esclarecida, mas que tem um curso que começa com uma lesão bolhosa, preenchida por sangue. Essa bolha se rompe muito rapidamente, deixando uma úlcera que cicatriza e evolui espontaneamente após 7, 10 dias. E nesse curso deixa áreas vermelhas ulceradas que às vezes assustam o profissional que não está familiarizado, que pode até pensar em lesão, uma eritroplasia, uma leucoeritroplasia, e assustam o paciente porque a bolha que se rompe e deixa sangue na boca é algo que chama a atenção do paciente. Encheu a boca de sangue, né? Que é 3 gotas de sangue misturando com saliva, parece que a boca está cheia de sangue, e o paciente fica assustado, mais assustado às vezes do que uma lesão que mereceria mais atenção, como uma leucoplasia ou um carcinoma espinocelular. Avançando aqui nas possibilidades diagnósticas para lesão ulcerada, sífilis primária esquerda, um caso que foi difícil para a gente, o paciente chegou, já tinha feito o VDRL na rede, tinha dado negativo, já tinha feito uma biópsia que não é conclusiva, não ajuda em caso de suspeita de sífilis, só mostra que tem um processo inflamatório. E ao avaliar o paciente, ver que não tinha perfil, não era fumante, não tinha a sensação de infiltração de margem, a gente resolveu repetir a sorologia e aí se confirmou. Então, o que aconteceu? O
provavelmente que a gente pegou o período da janela imunológica na primeira... A gente não, né? Quem examinou antes, é um paciente bem encaminhado de outro serviço para a gente, então ele tinha passado pelo exame e por um acaso do destino pegou, então, a janela imunológica e depois, na repetição do exame, a gente confirmou esse diagnóstico. E à direita, uma lesão ulcerada, que já foi interpretada por alguns colegas como leucoplasma, uma mucosa avermelhada, um caso de carcinoma espinocelular diagnosticado no nosso serviço de telediagnóstico, né, e, do meu ponto de vista, isso pode se considerar em estágio inicial, algo que nos anima quando acontece, infelizmente acontece pouco. Aqui a gente pode avançar, mais 2 exemplos que a gente contrapõe à direita, traumática crônica, com a margem esbranquiçada, bonitinha, que denuncia que é úlcera traumática crônica, e aqui um carcinoma com contorno mais irregular, superfície já toda, né, com área branca, com área ulcerada, então uma superfície que dá um caráter mais agressivo para essa lesão e que é a dica para a gente suspeitar de neoplasia maligna. 2 exemplos de um artigo da literatura, professor Van der Waal, de casos de diagnóstico precoce. Então, notem, se não levantar a língua ou não olhar, a gente passa batido. Borda de língua também, uma lesão ulcerada, que a gente tem a percepção da infiltração de imagem, é quase que dá vontade, quem trabalha com isso, de fazer palpação bidigital e confirmar que realmente está endurecido. E esse é um sinal que reforça, né, coloca no topo a hipótese de carcinoma espinocelular. Infelizmente, eu tinha comentado, né, no início que o INCA confirmou a nossa sensação de que a maior parte dos casos são diagnosticados em estadios mais avançados, como esses casos que a gente está vendo aqui, né? Casos que muitas vezes não são nem operáveis, não são tratáveis. O paciente vai para paliativo, vai para radioterapia e acaba, né, falecendo antes dos 5 anos de acompanhamento. Mais alguns exemplos de carcinoma em gengiva, lá em região retromolar, em língua, aspecto mais clássico, mais típico, né, de infiltração de margem. Está dando uma oscilação na rede, que perdeu a qualidade da imagem. Vocês estão comigo ainda, Juliane? Juliane? Deixa eu ver se eu acho você daqui. Juliane? Sim? Vou seguir então. Acho que estamos juntos ainda. Vamos lá. Então aqui eu não sei o que houve com a minha imagem, mas não estava assim. Ah, agora carregou. Carregou. Eu acho que deu uma oscilação na rede aqui, gente. Tudo bem, vamos lá. 3 exemplos aqui que estão indicados com o caso 4, 8 e 9 de uma outra sessão de treinamento que eu fiz. E a gente consegue contrapor aqui a lesão de novo ulcerada com infiltração de margem, a úlcera mais rasa no caso da angina bolhosa hemorrágica, né, pós ruptura da bolha. Aqui a principal dica é um caso difícil de a gente equivocar se a gente fizer uma anamnese atenta, porque o paciente vai trazer essa informação de bolha de sangue que rompeu. É difícil a bolha se romper e o paciente não perceber isso, né? E aqui à direita, a cialometaplasia necrosante, típica do palato, e geralmente após algum procedimento odontológico, onde se fez infiltração anestésica e aí fez uma isquemia excessiva na região do palato, e por conta disso fez a necrose de tecido glandular, que é expulso, né? Faz uma e deixa essa lesão mais materiforme, que assusta, dá a impressão de um carcinoma espinocelular. E se eventualmente vocês, no dia a dia de vocês, receberem um caso com uma úlcera grande dessa no palato e ficarem em dúvida, façam biópsia, né? Existe critério para isso. Se vocês estão desconfiando, está recomendada a biópsia, mas passarem em cialometaplasia necrosante, fazer o acompanhamento clínico e observando a regressão também é uma possibilidade. Mais alguns exemplos, e aqui a gente vai agregar uma informação que não tinha aparecido ainda, que é a possibilidade de infecções fúngicas. Aqui a gente está vendo um caso de histoplasmose que simula bastante uma lesão maligna, mas chama a atenção que ela está extensa, mas ela não está tão profunda. Ela envolve boa parte da língua. E aqui também é o olhar que vai além da boca e percebe que a paciente tem uma lesão também destrutiva na região do tórax, possibilita que a gente possa estabelecer essa, né, dar a chance de estabelecer essa relação entre manifestação
em pele e na boca de uma infecção de base em pulmão, porque essa paciente era HIV positiva, não se sabia HIV positiva, e descobriu a partir da identificação de histoplasmose que, assim como a leucoplasia pilosa, comentei antes, ela não é comum em pacientes saudáveis. Chamou atenção para a necessidade de fazer a solicitação do anti-HIV, confirmou que ela era HIV positiva, estava bem, já doente em AIDS, e aí, então, uma úlcera bem discreta, a gente está vendo aqui em borda de língua. Então, notem aqui, ó, afastamento da comissura, tracionamento da língua são procedimentos, manobras essenciais para a gente poder fazer um exame completo desse sítio anatômico. Mais um exemplo de úlcera traumática, ali aquela cúspide mais pontiaguda gerou a úlcera e também estimulou uma ceratinização em torno dessa área central da úlcera. Herpes secundária, não tão evidente quanto os casos anteriores, porque as lesões ulcerosas coalesceram e montaram essa úlcera, né, se juntaram nessa úlcera maior de contorno irregular. Então, úlceras extensas, úlceras múltiplas, vão fazer a gente pensar em doenças infecciosas, como a histoplasmose, eventualmente paracoccidioidomicose, outra condição bastante comum. Ainda no campo de lesão ulcerada múltipla, né, e de longa duração, a gente vê aqui uma língua com várias lesões ulceradas. O paciente pode ter lesão em pele também, estamos diante de um caso de pênfigo vulgar. Outros exemplos de lesão ulcerada múltipla aqui, representando um caso de sífilis secundária. De novo, tem aquela faixinha branquinha que a gente tinha visto antes. Mais exemplos de pênfigo, né, a sensação que dá é que a mucosa está se descolando, e muitas vezes ela está efetivamente se descolando, né, frente ao mínima fricção, que é o procedimento de manobra de Nikolsky, né, fazer com jato de ar ou fricção de espátula, vai já gerando bolhas e vai se desprendendo a mucosa, e é um dos sinais que sugere pênfigo vulgar, mas são casos que eu diria que é recomendável avaliação por um especialista, uma biópsia que vai muitas vezes exigir também a realização de imunofluorescência para identificar em que andar do tecido, em que altura do tecido está acontecendo essa autoimunidade que caracteriza a doença. Olha aqui, de novo, úlcera extensa, o pontilhado avermelhado, que caracteriza a paracoccidioidomicose. Uma certa predileção por mucosa ceratinizada, é comum o paciente ter lesão múltipla no dorso da língua, também em gengiva, e, de novo, úlceras mais extensas do que profundas. Mais uma vez, são situações, né, tanto paracoccidioidomicose como histoplasmose, que a anamnese mais dedicada, né, que a gente pode retornar depois do exame físico para a anamnese, quando vê algo como a gente está vendo aqui, para questionar o paciente a respeito de tosse, perda de peso, suores noturnos, que são sinais, sintomas inespecíficos de infecção pulmonar, que pode ser por qualquer uma esses dois micro-organismos, né, tanto paracoccidioides quanto também o histoplasma capsulato. E aqui mais um exemplo de pênfigo vulgar, que até simula uma outra condição que eu não botei na apresentação, que é o eritema multiforme, uma reação mais de hipersensibilidade a medicamentos. Indo lá para os nossos casos, que a gente tinha visto no início, eu fiz uma descrição breve, não aprofundei, não avancei no diagnóstico. Úlcera traumática crônica, surpreendentemente, foi apontada como lesão potencialmente maligna ou maligna por boa parte de vocês. Uma parcela menor indicou lesão benigna e uma indicação para especialista para uma grande maioria de vocês. Seria uma situação que a gente deveria olhar os dentes próximos, se tem um grampo de prótese que perdeu o pilar, ou se tem um dente fraturado, ou se tem um resto radicular ali que está sendo responsável pelo surgimento dessa úlcera, corrigir, interceptar esse fator irritativo e acompanhar o paciente por 1 ou 2 semanas. Se não houver involução, na primeira semana, se não tiver 1 grau de involução, já tem um problema, já vamos repensar, e talvez seja um carcinoma que está disfarçado de úlcera traumática, digamos assim. Acima à direita, um caso de cialometaplasia, que, de novo, a menor parte de vocês identificou como benigno. Né, aqui é uma condição que faz diagnóstico diferencial com carcinoma espinocelular, então é difícil mesmo. O mesmo acontece para a paracoccidioidomicose, que também foi percebido como benigno, uma parcela menor de vocês, e que também teve uma recomendação do especialista. E aqui, então, o carcinoma espinocelular, que aí sim a maior parte de vocês apontou nessa direção, e o encaminhamento especialista que está também coerente com o que a gente entende que funciona melhor na rede. Então, esse é o nosso, né, placar final aqui dessa série de casos de ulceradas. Temos mais alguns ainda de úlcera. Esses 2 casos, a gente vê que a úlcera não tem limite bem definido, tem os vasos telangiectados, com uma superfície toda irregular, uma úlcera em borda de língua, que é a região de predileção, e com margem elevada, né, que é outra característica importante para a gente fazer a suspeição de lesão maligna.
uma proporção maior de vocês colocou palpite a favor de lesão maligna, uma preferência por encaminhar o especialista, que acho que está coerente com o que esse tipo de condição exige. Então, esse acabou sendo, então, o nosso resultado para esses 2 casos finais da nossa série. E feita, então, a apresentação de todos os casos que estavam colocados para vocês, eu gostaria de agora abrir para a gente fazer o esclarecimento das dúvidas de vocês. Juliane, se teu microfone estiver de volta, vou te pedir para a gente fazer, então, a sessão de perguntas. Quem quiser se manifestar, eu estou conseguindo ver aqui o chat. Acho que tem um certo delay, né, Juliane, mas se tu não tiver com o microfone... voltou o microfone, tá ótimo. Não, então, eu estava te ouvindo, você falou que tinha dado um problema na tela, eu tentei falar, mas não estava, eu acho que bugou, eu tive que sair e voltar novamente. Mas eu acho que deu uma oscilada aqui também, Juliane, porque não estava carregando a imagem, parecia que está tudo desfocado, assim, a imagem. Então, eu vi, você ficou me chamando e eu respondendo que estava desfocado, e aí eu tive que... Aí eu perguntei para o João, eu saí e voltei. Mas tudo bem, a gente se pede, a gente se acha. Estou à disposição, Juliane. Acho que é importante agora eu ouvir um pouco também a percepção do pessoal a respeito dos casos, se acharam muito difícil, se acharam mais ou menos, se com a explicação junto agora dá uma clareada nos critérios. É importante eu ter esse feedback de vocês também. Então, primeiramente eu quero agradecer, brilhante apresentação, Vinícius, bastante didático, né? Então, assim, eu sou até suspeita, né? Porque estomatologia é minha paixão. Então, quanto mais eu assisto, quanto mais eu vejo, quanto mais eu olho as fotos, mais eu tenho vontade de aprender e estudar, né? E assim, eu tenho certeza que atingi os objetivos, né? A doutora Cristiane também mandou aqui no privado, aula maravilhosa, e realmente, assim, atingiu as nossas expectativas, e eu espero que os colegas, né, possam, os que já fazem bom diagnóstico, né, que saem um pouco daquilo do dente, continuem só aprimorando, e os que ainda não têm esse olhar diferenciado para as mucosas, que comecem, né, porque é muito triste a gente receber um caso de, como você falou, né, Rio Grande do Sul, 80% já são casos tardios, aqui a nossa realidade não é diferente, né, em Cuiabá, a gente toda semana tem vários casos, né, de carcinoma epidermoide, infelizmente, em estágio avançado. A nossa cobertura, como você falou também aí, Rio Grande do Sul não é diferente de Mato Grosso, né, nós temos 16 CELS, era para ter 20, eu ainda não sei nem se a doutora Andrea está por aí para confirmar isso, mas assim, que eu tenho certeza são 16 CELS, 7 em Cuiabá, capital. Então, muitos casos ainda vêm para Cuiabá, né, para que a gente possa solucionar. Né? Então, a gente tenta descentralizar os serviços, mas ainda não consegue. Hoje, graças ao aplicativo que a gente usa, né, a telestomatologia, como eu já comentei com você, vale a pena reforçar que a gente começou com a Telestômato.net, a Estômato.net do Rio Grande do Sul, foi super parceira nossa em 2017 até 2021, e de lá para cá, infelizmente, né, não houve a continuidade da parceria, não por nossa causa, nem minha, nem do Vinícius, a gente queria continuar parceiro, mas por causa da gestão. Então, aí a gente teve que buscar um plano B, que foi o aplicativo que hoje está disponível por 142 municípios do estado de Mato Grosso. Né, muitos colegas já usam, né, eu sempre falo, quem usa aprova, porque realmente ele tem sido resolutivo, né, em muitos desses casos que você apresentou, né, que os colegas acharam que era malignidade e eram benignidade, poderiam ter sido resolvidos na própria atenção primária. Né? Facilitaria a vida do paciente, não precisaria ele deslocar, não geraria uma expectativa negativa, né? Não, o senhor procura o especialista porque isso pode ser câncer, né? E não, também não aumenta a fila, né? A fila fica menor, eles conseguem chegar mais rápido. Eu queria fazer um comentário com relação ao telediagnóstico, né? Um apelo aqui que deve ter vários colegas da atenção básica aqui, imagino, né? Assistindo. Gente, além de ser um apoio clínico na tomada de decisão com relação a diagnóstico e conduta, vocês têm uma professora particular à disposição de vocês. Isso também eu entendo como educação permanente. A gente percebe que os colegas que vão usando de maneira recorrente o serviço perguntaram 2 vezes sobre quelite actínica, na terceira eles já sabem fazer.
né? Então, isso é fundamental, e o impacto, se a gente tiver uma adesão massiva no país todo de serviço de telediagnóstico, eu acho que a gente pode melhorar muito, né, qualificar muito o cuidado na rede. Eu acredito muito nisso. Com certeza. Eu também, né? Por isso que a gente ainda está nessa luta constante, né? A gente Sim. não vai conseguir eliminar, por exemplo, o câncer de boca, mas a gente vai conseguir diminuir os números de casos tardios, né? Se conseguir identificar, como você falou, ele está escondido, né? Sim. Então, a gente precisa realmente procurar e não só esperar o paciente chegar no nosso consultório com alguma queixa, né? Então, vamos lá, eles estão enviando as perguntas aqui, eu vou começar. Então, quero agradecer a presença de todos, né? Vários municípios, Araputanga, Alta Floresta. A primeira pergunta lá do Renascer. Não sei qual que é o profissional, né? Assim, suponho que seja a dentista de lá, né? Lá parece que só tem uma dentista. Quando tem nódulo e uma ulceração juntas, o que eu levo em consideração primeiro para avaliar a lesão? Legal, é uma pergunta boa, né? Que a gente didaticamente separa nos 6 possibilidades que eu coloquei no início da apresentação, mas tem lesões, doenças de aspecto misto, né? A gente está vendo aqui, é um bom exemplo, a imagem à esquerda, talvez eu possa dizer que ou é um nódulo ulcerado ou é uma úlcera de borda elevada, isso às vezes gera uma dificuldade. Mas, independentemente do que eu pensar para um caso como esse, a percepção de limite impreciso, né? A gente vai juntar também tempo de evolução, né? A palpação digital, pensando na clínica, não só no exercício de visualmente tentar entender o que está acontecendo, a gente consegue chegar na suspeita de lesão maligna e indicar a biópsia parcial. A outra pergunta, temos muitos casos de pacientes jovens com sífilis em nossa região. Excelente essa abordagem hoje para nós, muito grata. Na verdade, não é uma pergunta, né? Sim. Obrigada, João, você está mudando as perguntas para mim, obrigada. Essa eu até já respondi lá para aliviar para o Vinícius, né? Professor, dá para mandar esses slides para a gente? Aí eu respondi lá, Vinícius, que a aula ficou gravada lá no nosso canal do YouTube, né? Para que vocês possam rever a aula diversas vezes. O Vinícius, depois eu vou passar a palavra para ele para falar, mas vou falar a concepção em relação a ceder material. Hoje a gente tem a Lei de Proteção de Dados, né? Então, os casos que nós apresentamos em nossas palestras, aulas, são cedidas exclusivamente para uso nosso, né? Então, fica muito difícil a gente compartilhar imagens, né, sem usar os direitos e tudo mais. Então, por isso, eu acredito que o professor não vai disponibilizar, mandar em PDF, em PowerPoint, ela vai ficar disponibilizada no canal, né, através da aula. Eu acho sim, acho que é a melhor maneira. Eu não sei se você tem um e-book, algum material aí que o projeto Maio Vermelho elaborou. Eu sei que Maringá fez esses tempos atrás, né, um e-book, eu posso compartilhar com eles, mas se você tiver algum outro material, né, de suporte nesse diagnóstico diferencial e quiser nos enviar, vai ser bem-vindo. Ainda não fizemos, a gente pensou em fazer por conta dos 15 anos do Maio Vermelho, mas por uma questão de tempo nosso, a gente optou por fazer um artigo que está em análise aqui no Rio Grande do Sul, nossa revista de extensão da universidade, para celebrar os 15 anos do projeto. Então, eu acho que fica a apresentação gravada, já é o suficiente o pessoal rever depois, né, tirar as dúvidas e é isso, né? A Larissa está perguntando qual é o diagnóstico diferencial para herpes e pênfigo. Legal, bacana a pergunta. O herpes simples, estamos falando, né? Ele vai ter um ciclo muito mais bem delimitado, né? Um ciclo de 7, 14 dias, enquanto o pênfigo tende a ser ou apresentar lesões de mais longa duração, as lesões são mais extensas e não se limitam à mucosa ceratinizada. Outro ponto importante para a gente pensar em pênfigo é a manifestação extrabucal. Se for o pênfigo vulgar, vai ter, muitas vezes, lesão bolhosa em pele, né, manifestações fora da boca, é algo que a gente tem que também perguntar para o nosso paciente. Né? Tem lesões em outra parte do corpo, que é um critério também importante para diferenciar. O exame da sífilis tem o VDRL e o FTA-ABS. A gente costuma pedir os dois, que o VDRL é mais sensível e o FTA-ABS é mais específico. Então, fazendo os dois, a gente fica com uma boa segurança de estar diagnosticando os casos de sífilis.
Os tratamentos de lesões orais de sífilis são mais voltadas ao controle, fora o tratamento médico sistêmico. Claro, eu não entendi direito a pergunta, Juliane. Eu também não. O tratamento vai ser com penicilina, né, G, injetável, intramuscular, 2.400.000 unidades semanal por 3 semanas, 2 ou 3 semanas, dependendo da avaliação que o médico fizer de ser mais antiga a infecção ou mais recente. Então, o tratamento é fundamentalmente o mesmo, tendo manifestação na boca ou só extrabucal. Aí depois perguntou, teria algum medicamento ou tratamento tópico? Não, para sífilis eu desconheço qualquer recomendação de tratamento tópico. Não diz que é uma infecção sistêmica, o tratamento é sistêmico. Eu vou aproveitar para fazer o meu apelo, gente, para vocês seguirem o nosso perfil do Instagram. A gente tem que fazer crescer. Eu estou olhando aqui, 33.694, é muito pouco. Se quiserem fazer print aqui da aula e postá-la que assistiram a gente aqui, enfim, fiquem à vontade. A gente tem que fazer o projeto crescer cada vez mais. Eu vou marcar lá também. Depois, podia colocar aqui, João, no chat para o pessoal seguir. A sífilis, aproveitando, né, Vinícius, só para reforçar o que você falou, às vezes, frente às lesões, né, os colegas, eles... eu sou bastante conservadora, né, então, assim, vejo a lesão, às vezes o colega, mas você não vai biopsiar? Não, primeiro eu vou elaborar meu raciocínio diagnóstico, né, minhas hipóteses diagnósticas, para saber se precisa diagnosticar ou não. Já teve uns 2, 3 casos de sífilis que o paciente acabou indo para o outro colega, né, eu tinha orientado a fazer os exames hematológicos e o colega acabou biopsiando, e foi o que você falou, né, nem sempre vem, se você não identifica, se você não suspeita de sífilis e sugere, né, para o patologista, para ele fazer a coloração adequada, nem sempre vem processo inflamatório, né, por isso a importância desse exame minucioso detalhado, o conhecimento das características da lesão, porque no caso da sífilis, o diagnóstico a gente fecha com o exame hematológico. E aí já encaminha para o médico ou clínico geral ou infectologista que faz o tratamento, né, de 2 a 4 semanas e a lesão desaparece, né? Então não precisa nem sempre biopsiar, né? Então aí a importância da gente utilizar realmente os recursos que a gente tem para ofertar o melhor para o paciente, né? Porque quando a gente fala em cirurgia, biópsia, é um risco que você corre também, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a esses detalhes, que nem toda lesão de boca é necessário biopsiar. Eu gosto dessa abordagem multiprofissional, né? Já respondendo a pergunta da Larissa aí, de ter o médico conduzindo o tratamento, até porque tem manifestação fora da boca também em muitos casos, e o dentista acompanha a evolução da lesão da boca, né? Vai fazendo consultas aí de acompanhamento para observar a evolução. Eu gosto também desse tratamento multidisciplinar. Eu não ponho a mão onde não me pertence, né? Então, sífilis, doença autoimune, né? Eu sempre faço tratamento junto, porque uma vez você iniciar o tratamento, vamos supor com corticoide, né? Dependendo do tempo que você usa o corticoide, precisa fazer o desmame, quando está com acompanhamento médico, parece que o paciente, ele leva muito mais a sério do que com o dentista. Né? Então, eu também gosto muito de fazer esse compartilhamento do cuidado. Em relação a sífilis especificamente, tem critérios para avaliar se o tratamento foi bem sucedido, de titulação baixando ao longo do tempo, e tudo isso a gente não tem treinamento específico, né, Juliane? A gente tem uma noção que tem que baixar 2 passos em 3 meses, mas é melhor ter o suporte do médico e até aprender com esse médico também. Eu acho que é muito bacana a gente poder fazer esse diálogo e aprender sempre um pouquinho mais, né? Com certeza. Quero fazer um agradecimento aqui à doutora Magda, ela é a coordenadora de saúde bucal lá de Alta Floresta, é muito ativa, né, não só em diversas áreas, mas também na área do câncer de boca, né, o projeto dela lá do Maio Vermelho, também há muitos anos, eles realizam a campanha mensal lá, a gente vai fazer até uma capacitação com eles no dia 9. Então, obrigada pela presença, doutora Magda, né, de toda a equipe aí, do Tiago e demais profissionais aí da região de Alta Floresta. Eu vou agradecer também o pessoal que está se manifestando aí, agradecendo a aula, fazendo os elogios, obrigado. A satisfação de você é o ponto mais importante, né? Eu estou aqui falando, se não atendeu o que vocês estão buscando aí nesse nosso encontro, a gente não atingiu o nosso objetivo.
Eu vou fazer um pedido para vocês, falei com a Juliane já a respeito disso. Lá atrás, em 2006, né, o Valente usava a fita, depois deixou de usar por conta de ser também utilizada na campanha da AIDS. Então, assim, no nosso perfil do Instagram tem um Linktree ali que vai estar disponível os logotipos que a gente tem usado já desde 2011 com a flor na boca. Então, sintam-se à vontade para utilizar. Né, que essa foi a ideia original lá, quando a gente migrou para algo bem específico do odonto. Senão a gente fica usando, vai a AIDS e vai a fita, vai para a AIDS, a fita vai para o câncer de boca, a gente não tem a nossa identidade, a gente quer fortalecer o movimento, né, criar a nossa identidade. Ai, que bom. Então, dos próximos a gente já vai começar a usar, né, doutora Cristiane, a flor para o próximo Maio Vermelho, que a gente usou. Mas na apresentação que a gente vai fazer, Vinícius, no dia 10, tem a flor. Já tem a flor. Que bom. Achei que não teria, porque eu não tinha feito pedido, que ótimo. Sim. O pessoal está agradecendo para ti, Ediliane, nos comentários, você chegou a ver. Para mim, o quê? Não vi. A Magda. Não, a Magda é super parceira nossa. Parabéns. Tem mais uma pergunta. Ariana, quando devemos fazer a biópsia no caso de líquen plano, já acompanhado com tratamento medicamentoso? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Eu não sei o que a Juliane pensa a respeito. Mas, eu já assim, falei para você que eu sou conservadora, né? Pois é. É que, assim, ao longo dos anos, a nossa postura em relação a isso mudou. Há uns 15 anos, a gente, ao receber um paciente com a característica clínica clássica do líquen plano, de padrão reticular, mucosa jugal, bilateral meio espelhado, a gente não fazia biópsia. A literatura começou a se movimentar no sentido de entender que duas entidades existiam e que tinham uma semelhança grande, o líquen plano e o que se convencionou chamar de lesão liquenoide, e que o potencial de malignização seria reservado para essas lesões liquenoides. Por conta disso, a biópsia seria recomendada para entender qual é o líquen verdadeiro, digamos assim, que tem característica clínica e microscópica assim redondinha, que preenche todos os critérios, para diferenciar do que seria uma lesão liquenoide. Então, a gente tem feito biópsia para todos os casos que tem suspeita de líquen plano. Maravilha. Aqui, eu já recebi uns 2, 3 casos de paciente com líquen plano em outras regiões e que o colega dentista pediu para biopsiar a lesão de boca. Né? Eu acabei até biopsiando, mas eu explicar ao paciente, você tem o líquen plano, vai manifestar em diversas mucosas, né? Mas eu quero fazer a biópsia na boca, então vamos fazer. Né? E assim, quando você ainda usa as terapias, né, medicamentosas e percebe a melhora clínica, né? Você usa o laser também e verifica, então você acaba fechando esse diagnóstico clínico. Sim. Mas eu concordo também, se por acaso ali, né, depois que melhorar, aparecer outra coisa, falar, não fez a biópsia, né, no momento que poderia tem esse aspecto legal também, até que a gente tem que se preocupar hoje em dia, né? O paciente, daqui a pouco, no seu desconhecimento, pode argumentar, não, mas já era e não fizeram nada lá atrás. Sim. A gente tem a comprovação, fez a biópsia e efetivamente era líquen plano já, né? Sim. Amanda perguntando como funciona o tratamento do dentista nesses casos mais avançados de sífilis. O tratamento clínico? Não sei se a Amanda consegue colocar no chat ali. Amanda, qual o tratamento? O tratamento odontológico? Avançado, em que sentido? O tratamento da lesão, o doutor Vinícius já falou que é feito com terapia medicamentosa sistêmica. A lesão, consequentemente, vai desaparecer. E costuma ser relativamente rápido isso. Aquele caso que eu mostrei de sífilis no lábio, que pegou a janela imunológica, uma semana depois do início do tratamento, já tinha evoluído consideravelmente. Já não tinha mais úlcera, tinha um defeito ainda, mas não tinha mais úlcera. O tratamento é rápido. Aí, se for tratamento clínico, pode aguardar um pouco, né? Para fazer o tratamento clínico, para não manipular as lesões, né? Enfim. Ô Vinícius, eu postei aqui, @projeto Maio Vermelho, né? Exatamente. Obrigado. Obrigado pela propaganda. Então, pessoal, vamos seguir o projeto. Eu já sigo Saúde Digital também, né? Tem várias informações, tem várias outras participações do Dr. Vinícius, né? Ele até fez um convite para a gente, acho que é dia 29, né, Vinícius? Você falou que ia abrir. Sim.
né? Então, vira e mexe, as palestras, elas são abertas, então conhecimento nunca é demais, a gente pode participar, eventos totalmente gratuitos e de uma extrema qualidade, então vale a pena. Obrigado. Esse evento do fim do mês, provavelmente eu vou fazer essa apresentação aqui também, mas vai ter a parte do tratamento odontológico no paciente oncológico, vai ter a parte de mucosite também, vai ter outros que é o assuntos. Dia todo, né? É o dia todo. Maravilha. Tarde toda, eu acho. Doutora Jaqueline Pontes, adoraria que essa aula deveria ser assistida por toda a equipe multidisciplinar, né? Deveria ser assistida por todos os dentistas da rede básica, da secundária e terciária, né? E depois estendida aos outros profissionais. Mas, infelizmente, né? Mas vocês já estão de parabéns por estarem aqui. Nós esperamos que vocês sejam multiplicadores dessa aula. Doutora Cristiane? E acho importante, como foi no YouTube, né? Às vezes, por algum motivo, alguém não conseguiu assistir, que vocês nos ajudem a disseminar mesmo, né? Esse link, essas informações, o Instagram do Projeto Maio Vermelho. Então, que possamos ser esses multiplicadores. Acho que foi... Vocês têm mais alguma pergunta? Enquanto vem, vou fazendo meus comentários, mas, professor Vinícius, o senhor adivinhou, né? Tudo que nós tínhamos ali em mente, porque sábado haverá uma grande ação aqui nas unidades básicas de saúde, né? Como eu já comentei em algum momento. E aí, então, para fazer a busca ativa, a avaliação desses pacientes que estarão ali nas unidades, e nada melhor do que ver as lesões, né? Então, acho que muito além das vezes a gente fala, mas eu sei na teoria como é. Mas na prática, né, quando você compara uma lesão com a outra, quando você faz esse exercício do diagnóstico, que é desafiador, né? E a gente não pode deixar passar batido, né? Como a gente tem um histórico aí, né? Que essas lesões passam batido e que chegar naquele tamanho, aí não tem muito mais o que adianta a nossa contribuição, né? Poderíamos ter contribuído no momento que a lesão era inicial. Então, acho que eu quero mesmo agradecer, foi maravilhoso, né? Esse exercício que o senhor fez e que a gente conseguiu gravar, né? E olhar essas lesões. E somos uma rede de atenção, né? Então, que o colega lá da unidade básica precisar de apoio, tem a Juliane, tem a mim, tem os outros colegas dos CELS. Então, o que nos importa é somar forças nesse movimento, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Qual foi o nosso pico de pessoas durante a apresentação, Juliane? Chegou a pegar 118. esse número? Tá. A gente conversou antes de começar a apresentação, Cristiane, da possibilidade, né, de fazer um convite para o pessoal aqui, para daqui, sei lá, 2 meses, eu enviar por e-mail um novo formulário para verificar se o nível de acerto aumenta. Ah, maravilhoso. Para medir o impacto aqui, então. Não sei se manifestem pelo chat aí, se isso faz sentido para vocês, mas é exatamente para a gente aferir essa mudança e depois eu levo o resultado para vocês também por e-mail e identifico vocês pelo CPF daí, talvez os últimos 5 números do CPF, para que cada um se ache ali e ao mesmo tempo a gente não identifique ninguém, né? Pensando no LGPD aí, Juliane, para não expor ninguém, né? Enfim, fique à vontade. Acho um excelente exercício, professor, e podemos fazer sim. Então, daqui a 2 meses... Eu concordo plenamente. Eu disparo o e-mail daqui a 2 meses, vai estar no título Maio Vermelho 2025. Ótimo. Aí o pessoal faz mais uma bateria de testes aí de respostas. Até porque, né, eu fiquei surpresa mais uma vez, como a gente sempre cita, né, o índice de pessoas que suspeitaram de língua geográfica como lesão maligna, né? Então, volto a chamar a atenção, né, em relação a isso. Imagine você, como paciente, chegar no seu dentista e ele falou, tem uma lesão na sua boca, precisa fazer biópsia, né, e pode ser grave. Aí chega comigo, ou com a doutora Cristiane, ou com a doutora Darclay, que também está presente, né, a nossa parceira, doutora em estomatologia, que trabalha junto com a gente, e aí a gente fala para o paciente, para vocês, não é nada isso aí, e aí, como é que fica a situação do dentista que falou que era grave, a nossa, né, então é isso que a gente precisa pensar, não sei, a gente não precisa saber tudo, quantas vezes, Vinícius falou até mesmo especialista, às vezes, né, ele é pego de surpresa, então eu tenho que chegar e recorrer aos universitários. Se precisar do Vinícius, da Cristiane, da Darclay ou outro profissional, sempre nós temos um grupo, eu falo grupo dos universitários, né? Eu, Darclay, Alexandre Borba e Carol Vilarino,
que quando a gente não sabe alguma coisa, posta lá no grupo, né? O que pode ser, ajuda aí, que exame pedir, para onde encaminhar, e um ajuda o outro. É assim que a gente, né, constrói o diagnóstico e ajuda o outro, o paciente. E acontece com todo mundo, né? Isso, e é parte do processo. E eu acho que é importante para o aprendizado e para as pessoas irem ganhando segurança, a gente também conseguiu ver isso por meio de pesquisa aqui, é se expor ao desafio de diagnosticar. Aí ela viu o caso na atenção básica. Eu acho que é isso, mas vou conversar com a Duriane. Vai lá, manda para a Duriane, manda pelo aplicativo, voltou, acertei. Legal, acertei. Então isso aqui eu já mais ou menos consigo entender. Daqui a pouco outro dia, outra coisa, tá? Mas eu vou daí repensar o critério que eu apliquei, ou corrigir pelo que a Duriane disse. Progressivamente isso vai te tornando mais treinado, mais confiante. A gente vê que confiança e capacidade diagnóstica eles andam de mãos dadas. E a gente tem prova disso no nosso próprio aplicativo. Eu falo que eu tenho 2 recordistas de telediagnóstico, que é a doutora Karine Kida e a doutora Jaqueline Catalgo, que são as que mais enviam. Então, o olho delas está muito aguçado. Porque às vezes elas mandam lesão que eu olho a foto e falei, mas não estou vendo. Tá aqui, elas me mostram. Falei, vixe, então o olho está muito bom. E elas já conseguem resolver 70% dos casos que chegam na unidade delas, né? Então, sim, a partir do momento que o colega, né, começar a ter esse olhar diferenciado, tirar um pouquinho do seu tempo, né, porque realmente não adianta só mandar foto, precisa mandar um questionário elaborado com todas as informações, né, para que a gente possa realmente ajudar. E um diferencial nosso aqui, Vinícius, que a gente está conseguindo, o caso que chega, eu vou apresentar até depois para os colegas, né, o caso chega com suspeita de malignidade pelo aplicativo, eu monitoro o aplicativo a toda hora. Eu já respondo na mesma hora, eu já aciono o profissional que vai fazer a biópsia, se sou eu, a Darclay ou outro profissional. A gente marca 2, 3 dias depois de fazer essa biópsia. O doutor Arlindo, que é outro parceiro nosso aqui em Cuiabá, 3, 4 dias ele já dá o resultado histopatológico, tá? E a gente já consegue regular esse paciente para cirurgião de cabeça e pescoço. Então, a média está em 20 dias desde a hora que esse paciente chega no aplicativo e sai com horário marcado com cirurgião de cabeça e pescoço. Então, isso é muito bom. É melhor que o serviço privado hoje, né? Sim, então, só que para que a gente possa ajudar, os colegas precisam utilizar o serviço, né? E antes disso, ter esse olhar diferenciado para identificar o quanto antes, tá? É bem o que você disse, não precisa saber toda a resposta de tudo, mas tem estrutura, tem pessoa para dar suporte e aproveita. Isso. E essa articulação que você comentou com a regulação é essencial para agilizar, né? A gente está conseguindo, né? Quando entra pelo aplicativo, a doutora Andréa Coelho, que é outra parceira nossa, coordenadora de saúde bucal do estado, ela não mede esforços, né? Então, quando o caso está lá regulado, eu mando para ela, em poucos minutos, meia hora, ela já manda a resposta para onde mandar, o horário, tudo regulado direitinho. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente tem conseguido, graças a Deus, atender o nosso paciente, mas a gente precisa saber que existe esse paciente. Então, muitos municípios ainda não utilizam como a gente gostaria, né? Cuiabá, como é obrigatório, todo caso que chega na unidade básica, mandar pelo aplicativo, então a gente está conseguindo. Dos quase 500 casos que nós tivemos aqui, acho que eu comentei com você, né? 250 são de Cuiabá, né? Então, metade, né? Então, o pessoal está bem sensível a isso, né? Esse diagnóstico, esse olhar diferenciado para as lesões orais. Então, vamos ver se agora, no próximo dia 10, a gente consegue, né, dar um up de casos lá no aplicativo, né? E eu tenho certeza que com a sua palestra o olhar vai estar diferenciado, com certeza, a partir de agora, né? Alguns citaram aqui que... De fazer uma provocação, de tentar fazer, já que tem esse caminho que eu estou aqui maravilhado da conexão do diagnóstico com o tratamento, tenta monitorar os tempos dos pacientes em cada etapa e ver depois estadiamento, porque realmente isso vai repercutir em estadiamento mais baixo na hora de começar o tratamento e vai ter uma mudança legal aí no cenário. O problema é só depois que ele entra lá no serviço com o cirurgião de cabeça e pescoço, que eu ainda não tenho acesso. Sim, né? Sim. Então, eu consegui fazer esse monitoramento até o agendamento. Agora, a Saúde Digital está com uma parceria com o Hospital do Câncer, né, com os cirurgiões de cabeça e pescoço. Eu vou ver se eu consigo articular com que nossos casos, né, do aplicativo sejam enviados para esses profissionais, né? Mas eu acho que
em pouco tempo, eu acho que esse ano a gente consegue monitorar tudo isso também, para ver se diminui, né, o tempo de tratamento e a sobrevida desses pacientes. Tudo, né? Bem legal, bem legal. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Parabéns você também, 15 anos aí na luta do projeto Maio Vermelho, encantada com tudo isso. Pessoal, legal, se não temos mais perguntas, vou agradecer a doutora Cristiane, a presença aqui, sempre parceira nossa, apoiadora, nós conseguimos resgatar, né, educação permanente agora, contar com a presença do doutor Vinícius, né, sempre importante, um nome, uma referência da estomatologia a nível nacional, né, sempre disposto, eu fiz o convite mais uma vez em cima da hora, né, Vinícius, ele organizou a agenda dele para atender a gente, né, e não ficar de fora desse nosso movimento Maio Vermelho. Então, agradeço de coração, um abraço para todo mundo aí, para a Manuela, para a Sofia, e toda a equipe aí, tá? E conte conosco também na divulgação dos colegas, na divulgação do projeto Maio Vermelho. Obrigada de coração. Obrigadão pela oportunidade mais uma vez aí. Até logo. Tchau, tchau, Vinícius. Obrigada. Nos vemos na próxima ação do projeto ORB. Sim. Tá bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Pessoal, 10 minutinhos de intervalo e eu vou divulgar lá no grupo a nossa web reunião para falar da ação do dia 10. Tá bom? Bem rápido, viu, pessoal? Só para passar para vocês algumas coisas que nós padronizamos, bem rapidinho, tá? Contamos aí com todos. Então, daqui a 5 a 10 minutinhos nos vemos no Meet. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau. Obrigada, João, pela parceria na transmissão. Até a próxima.